Saudações pessoal, professor Frederico Schaff aqui de novo em mais uma videoaula de redes industriais. Na videoaula de hoje, então, a gente vai fazer a continuação do modelo TCP/IP, com a segunda e última parte. Então, na videoaula anterior, a gente viu especificamente, então, o funcionamento do protocolo IP, tá? E uma visão geral do modelo TCP/IP. Tá? Na videoaula de hoje, a gente vai ver sobre o protocolo TCP e sobre o UDP, tá? Que são ambos protocolos de transporte. Tá? O protocolo TCP é o mais frequente e mais importante protocolo de transporte empregado na internet. Tá? Ele é confiável, ele é orientado a conexões, tá? Então com o estabelecimento de conexão, então, tá? E obviamente daí com tudo que vem junto com isso, né? Confirmação de segmentos, ordenação, tá? E essas coisas, tá? Ele foi projetado para se adaptar dinamicamente às propriedades da interrede e ser robusto diante dos muitos tipos de falhas que podem ocorrer, tá? Principalmente nos serviços de rede, então, da rede IP, que a gente sabe que tem uma questão de entrega de pacotes sem confiabilidade. Tá? Então, em cima desse serviço sem confiabilidade, foi criado um serviço confiável, que é o TCP. Bom, o TCP inicialmente foi definido no que a gente chama de RFC 793. Tá? RFC está para Request for Comments, tá? É uma sigla. Tá? É uma divulgação, tá? De protocolos, tá? Pela IANA, tá? Que divulga então o funcionamento de um determinado protocolo, tá? Especificamente para a internet. Mas devido a falhas e bugs, tá? Houve uma atualização dessa RFC, tá? E ele foi especificado melhor então na RFC 1122. Tá? E tem outras extensões ao TCP, tá? Parte de real time, por exemplo, tá? Na 1323, RFC 1323. Ok? Vamos lá. Bom, a entidade de transporte do TCP, tá? Que é digamos assim, a implementação de software, né, do protocolo TCP, ela pode ser um procedimento do kernel do sistema operacional, um driver utilizado por esse kernel, então a parte, ou uma biblioteca, tá? Um arquivo DLL, por exemplo, tá? De um sistema operacional. Tá? Bom, a entidade então gerencia fluxos e interfaces TCP para a camada de rede, que está abaixo, né? Que é a camada IP, tá? Com o protocolo IP implementado. Uma entidade de transporte aceita fluxos de dados de usuários provenientes de processos locais, aplicativos do usuário, tipicamente. Tá? Caso esse fluxo de dados seja maior do que 1460 bytes, tá? Que é tipicamente o tamanho reservado ao segmento, na parte interna de um pacote IP e depois num quadro Ethernet, tá? Há uma segmentação, tá? E cada parte é enviada como um segmento separado e distinto. Tá? Essa segmentação é obviamente também feita pelo protocolo TCP. Tá? O receptor recebe os segmentos e os direciona à entidade de transporte, que restaura os fluxos de bytes, tá? De dados originais, ordenando esses segmentos e obviamente montando o que foi transmitido originalmente, tá? Em diversas partes. A camada IP não garante a sequência nem a entrega dos datagramas, tá? Os pacotes IP. Portanto, cabe ao TCP administrar contadores de tempo, né, que a gente chama de timers, e gerenciar retransmissões e confirmações. Tá? Esses timers são utilizados para a gente saber se a comunicação está ocorrendo da forma correta ou não. Tá? Se a gente espera um segmento dentro do intervalo de tempo, a gente fica contando então se aquele intervalo de tempo já foi atingido ou não. Tá? Se receber um segmento dentro daquele intervalo de tempo, aparentemente está tudo ok. Se passar desse tempo, ocorre o que a gente chama de timeout. Tá? E aí, obviamente, o protocolo vai gerenciar. Então, o que fazer em timeout? Retransmite? Dá uma falha? Tá? Vai depender do que está programado nesse
no protocolo TCP. Tá? Normalmente a gente configura qual é o tempo de timeout, tá? E o número de retransmissões também possíveis. Tá? O modelo TCP é idêntico ao de uma socket. Tá? A tradução socket em português é socket, fica meio esquisita, né? Mas é assim mesmo. Onde porta e endereço IP são necessários para estabelecer um fluxo de dados. Números de porta de transporte, então, né? São portas virtuais, geralmente chamadas aí, no caso aqui como a gente está tratando do protocolo TCP, são portas TCP. Tá? Elas recebem um valor, então, relativo a 2 bytes, né? Tá? Então, 16 bits, né? Então, valores abaixo de 1024 são valores abaixo de 1024 para endereços de portas, então, são chamados endereços reservados de porta, tá? Ou muitas vezes chamado também de well-known ports, portas conhecidas, tá? E são padronizados, então, pela IANA, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, então, uma lista de endereços de portas, tá? Que tem no próprio site da IANA. Tá? Vou mostrar aqui para vocês na sequência. Aqui, então, abri aquele link da IANA, tá? E está colocado aqui, então, Service Name and Transport Protocol Port Number Registry. Então, registro de portas, número de portas, né? Do protocolo de transporte e os nomes de serviço. Tá? Então, vocês podem ver aqui, 0 não é utilizado, né? É reservado, vocês podem ver aqui, descrição reservado, tá? O endereço 0. Tá? E aqui tem sempre a derivação, tá? Tanto para TCP quanto para UDP. Então, posso usar a porta 1 para TCP, tá? Seria para o serviço TCP MUX. A porta 1 UDP também é TCP MUX. Tá? E aí a gente vai para umas portas que vocês provavelmente já ouviram falar. Tá? Então, a porta de servidor web, a porta 80, é uma bastante comum. Então eu vou mostrar aqui, navegar, aparentemente acho que na segunda página aqui já tem a porta 80. Isso, porta 80 então está aqui, TCP, é para o serviço de transferência então de hipertexto. Tá? O HTTP utiliza a porta 80 no protocolo TCP. Tá? Vocês podem ver que o UDP também pode utilizar isso, tá? Mas o comum é utilizar TCP para isso. Tá? Vocês podem ver que às vezes está colocado aqui como www, né? Tá? Porque também dá para utilizar também para serviços web. Ok? Outros números de porta bastante conhecidos também, tá? É o do FTP. Tá? Opa, será que é um número maior que 80? Não, acho que é menor que 80. Deixa eu só voltar na página anterior aqui, pessoal. Só um pouquinho. Acabei colocando aqui... bom, vou voltar aqui. Volte. Aí FTP está aqui com porta 20, né? Mas tipicamente utilizado para porta 21, né? Tá? Então, serviço de FTP, que é o File Transfer Protocol. Tá? Outro endereço de porta bastante utilizado, tá? É o 22, tá? Para acesso a terminais remotos, utilizando o protocolo SSH. É um bastante utilizado. Tá? Tem para transferência de e-mail também, né? Vocês veem aqui SMTP. Tá? Tem o POP também, só não me lembro se já está aqui, né? Que também é para transferência de e-mail, provavelmente é um número maior do que 46, por isso que não está mostrando. Bom, e tem toda a lista aqui, né? Então todos os números abaixo de 1024, tá? De endereço, vai estar nessa lista aqui. Então, para os que tiverem interesse em ver, tá? Basta acessar então o site da IANA para ver os well-known ports. Ok? Bom, no protocolo TCP, todas as conexões, tá? Que são virtuais, obviamente, né? Elas são o que a gente chama de full duplex. Tá? Elas são... tem uma via, digamos assim, de comunicação para envio e outra para recebimento. Elas são separadas, o que permite envio e recebimento ao mesmo tempo.
Tá? Então por isso que a gente chama de full duplex. É full duplex lógico, tá? Não necessariamente tem que ser full duplex físico, tá? Mas logicamente isso é visto como full duplex. E é também ponto a ponto, tá? Por isso que o TCP é bastante conhecido como um protocolo que a gente chama peer-to-peer, tá? P2P. Tá? Quem já utilizou softwares de compartilhamento de arquivos, né? Tá? Como o Emule, Torrent, né? Tá? Eles utilizam então conexões com múltiplos usuários, né? Tá? Através de conexões peer-to-peer utilizando o TCP. Tá? É uma conexão então de um dispositivo com outro, um host com outro, tá? De forma lógica. Tá? Obviamente aí tem uma conexão virtual, né? Então você sabe que a conexão não é física ponto a ponto, né? Vai passar por diversos nodos intermediários, né? Que são os hops, né? Que eu já havia mostrado para vocês, os saltos, né? Que isso é gerenciado aí pela camada, pelo protocolo IP, né? O protocolo TCP, em cima dessa entrega de pacotes, né? Gerencia então o fluxo de segmentos que são encapsulados dentro desses pacotes. Tá? O TCP ele não admite processos de multidifusão e difusão, ou seja, a conexão é sempre ponto a ponto. Não permite multicast, nem unicast, nem broadcast. Tá? Então, esses que são multidifusão. O TCP é um fluxo de bytes e não de mensagens, então a gente não pode chamar aquele segmento de uma mensagem. Tá? Ele é um fluxo de bytes, ok? A definição é que aquilo ali um segmento é um fluxo de bytes. Tá? A transmissão pode ser que a gente chama de bufferizada, então armazenando bytes para depois ser colocadas dentro de um segmento, tá? Quando for decidido, né, para o envio então desse segmento, ou imediato. Tá? Então para de armazenar esses bytes e manda imediatamente os bytes que estavam prontos para serem enviados. Nesse caso aí, utiliza a prerrogativa que a gente chama, tá, de envio imediato, tá, utilizando uma flag que a gente chama de flag push, tá, de flag de empurra, né? Push do inglês, empurrar. Também há a prerrogativa, tá, ou flag chamada urgent, tá, então que seria envio urgente, tá, que faz com que a entidade então de transporte pare de acumular dados e transmita tudo imediatamente, sem esperar por mais dados, tá, para serem colocados dentro daquele segmento. Seguindo. Bom, as entidades transmissoras e receptoras do TCP trocam dados na forma de segmentos, que é o que o TCP lida, então lida com segmentos de dados. Tá? Um cabeçalho de segmentos do protocolo TCP possui 20 bytes e é seguido de 0 ou mais bytes de dados, de acordo com o que tem no campo de dados, que a gente chama de payload ou data field. Aqui está o segmento, a estrutura então do cabeçalho, tá? Do protocolo TCP, tá? Que é, por consequência, o cabeçalho do segmento TCP. Tá? Aqui está a ilustração, diversos campos, tá? Vocês podem ver aqui, porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de confirmação, tá? Offset de dados, bits reservados, flags, tá? O tamanho da janela, checksum do segmento, ponteiro de urgência, tá? E campo de opções. Vamos ver mais de perto cada um desses campos. Tá? Então, é óbvio, né, que se o TCP ele lida com conexões ponto a ponto virtual, tá? E gerencia múltiplas conexões, desses circuitos ou dessas conexões virtuais, tá? Que essas conexões têm que ter endereços, então, endereços de origem e destino. Tá? Essas conexões para o TCP se dão na forma de portas.
tá? Então tem porta de origem e porta de destino. Como eu havia comentado, né, as portas no TCP têm 16 bits, tá? Então tem a porta de origem, que é a source port, 16 bits, e a destination port, que é a porta de destino, outros 16 bits, tá? Esses aqui são os primeiros, o primeiro campo e o segundo campo, então, do cabeçalho do TCP, tá? Vocês podem ver aqui, então, serve para identificação das portas de fonte e destino, ok? Bom, depois tem um campo chamado sequence number, tá? Número de sequência. Esse campo, número de sequência, geralmente está associado à flag ACK, tá? Como eu coloquei, por isso que eu coloquei aqui essa flechinha, né? Tá? Esse sequence number aqui geralmente está associado a essa flag ACK. Então ele pode ter dupla função, tá? Vamos ver aqui. Tá? Se a flag ACK está setada, quer dizer que se o valor naquela flag ali é 1, tá? Este campo informa o número de sequência inicial. Se está com valor 0 naquela flag ACK, este campo informa o número acumulado de sequência dos segmentos. Tá? Então, aí que está. Ok? A explicação, então, para esse campo. Seguindo, tá? Depois tem um campo chamado Acknowledged Number, número de confirmação. Tá? Esse campo aqui é utilizado quando a flag ACK está setada, né? Com valor em 1. Tá? O Acknowledged Number aqui tem 32 bits, assim como o Sequence Number. Se a flag ACK está setada, valor em 1, né? Esse campo informa o próximo número de segmento que está sendo aguardado. Tudo para o que eu havia comentado antes, né? Controle de fluxo. Depois tem um campo chamado Data Offset, tá? Que tem 4 bits. Tá? Ele especifica o tamanho do cabeçalho TCP para camadas superiores. Tá? Esse tamanho ele está em grandezas de 32 bits. Tá? Então, se o número for maior que 5, tá? 5 vezes 32, lembrando, é 160, né? Tá? Indica que há o campo aqui de opções. Tá? Esse campo aqui que está em laranja. Tá? Maior que 160, então quer dizer que tem esse campo aqui de opções. Vocês podem ver o 160 aqui, né? Tá? Se tá com valor 160, tá? Quer dizer que não tem esse campo de opções. Tá? É bem simples. Tá? Então, se o valor é 5, tá? Indica que não tem esse campo de opções. Se o valor é 6, aí tem o campo de opções com 32 bits, porque é 1 maior, né? 1 maior que 5, e eu falei que a unidade aqui é 32 bits, uma word, né? Então, seriam 32 bits para o campo de opção. Se fosse 7, seriam 64 bits para o campo de opções. E assim por diante. Tá? Esse campo de opções aí, bom, vai de acordo com o que foi especificado na aplicação para utilizar esse campo para alguma coisa. Tá? Ele não tem uma estrutura específica. Tá? Depois tem um campo reservado, tá? Com 3 bits. Esses 3 bits estão sempre no valor 0, tá? E geralmente em alguns protocolos pode-se utilizar um campo desses para uso futuro. Tá? Então, por enquanto, ele não tem utilização para os segmentos TCP. Futuramente, pode ser que numa nova versão do TCP aí se utilize esses 3 bits para alguma coisa. Bom, e depois tem um campo, então, formado por várias flags. Tá? Cada flag, 1 bit. Então, vocês podem ver aqui, então, NS, CWR, ECE, URG, de URG, né? ACK, PSH, RST, SYN e FIN. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flags. Ok? Cada uma delas tem uma função. Então, a primeira é a NS. Tá? NS está associada a ECN, né? Então,
NS é o chamado Non-Concealment Protection, tá? Então, proteção é uma questão de proteção, então, para estabelecimento de protocolos de confiabilidade, tá? Depois tem o campo, a flag, desculpa, CWR, tá? É uma sigla, Congestion Window Reduced, tá? Então, janela reduzida de congestionamento, tá? É uma flag que é setada pelo transmissor para indicar que recebeu um segmento com a flag ECE setada, tá? E tratará com o mecanismo de controle de congestionamento. É uma maneira, então, do transmissor informar para quem está recebendo que aquele fluxo de dados por naquele circuito virtual ali está com congestionamento. Tá? Depois tem a flag ECE. ECE está para Echo Indicates. Tá? Se a flag tem atuação em conjunto com a SYN, tá? Então, se a flag SYN está setada, indica que o peer, ou seja, o nodo, né? Tá? O dispositivo, então, ou o transmissor ou receptor, que está enviando, então, não o transmissor ou receptor, o cliente ou servidor, que está enviando esse segmento, é capaz de notificações de congestionamento explícita, que a gente chama da flag ECN. Se não, tá, indica que um pacote com a flag de congestionamento, tá, foi recebido durante a transmissão normal. Tá? Então, aí que está, né, essa dupla funcionamento da flag ECE. Tá? É justamente para sinalizar, então, congestionamentos. A flag urge, então, é um indicador de urgência, né? Como eu já havia comentado antes. Tá? A flag ECK indica que o campo de confirmação, esse aqui, anterior, né? Campo de confirmação, tá? É significante. Tá? Quer dizer, opa, a aplicação que está recebendo, tá, vai ter que checar o campo de confirmação. Se a flag estiver setada. Se não estiver setada, não precisa nem verificar. Ok? A flag PSH, tá? Push, tá? Então, de empurrar, né? Sinaliza que o segmento possui dados relevantes para a aplicação. Tá? Então, um segmento TCP, tá? Ele pode estar transportando dados ou não. Como assim, professor? Como é que vai ser um segmento sem transporte de dados? Tá? Bom, lembrem, né, que o protocolo TCP ele faz aquela questão de gerenciamento de fluxo, ordenamento, estabelecimento de conexão, tá? Antes de enviar os dados em si. Então, antes de enviar os dados, ele tem que estabelecer a conexão. Como é que ele estabelece a conexão, tá? Se não está enviando os dados? Bom, vai ser um segmento sem dados, só para estabelecimento da conexão. Tá? Então, essa flag PSH indica já para quem está recebendo que esse segmento contém dados no campo de dados. Se não, se a flag estiver em 0, quer dizer que não vai ter dados no campo de dados. Tá? Então, o campo de dados não vai ser inexistente nesse segmento. Ok? Já que daí vai ser só uma negociação, digamos assim, de estabelecimento de conexão, finalização, controle de fluxo, alguma coisa do tipo, que são os serviços que o TCP gerencia. Tá? A flag RST, tá, para reset, né? Reseta a conexão. Geralmente, nesse caso de reset, tá, reinicia ali os números de sequência e número de confirmação. Ok? Bom, tem a flag SYN, tá para synchronize, tá? Ela sinaliza um pedido de estabelecimento de conexão, tá? E por consequência sincroniza os números de sequência. Somente o primeiro pacote deve estar com essa flag setada. Tá? Tipicamente, quem envia um segmento com a flag SYN setada primeiro
é o cliente que pede o estabelecimento da conexão. Então, como é que ele pede? Ele manda um segmento, obviamente com os campos setados direitinho aqui, e a flag SYN em 1. Tá? Aí isso é um entendido lá pelo servidor, então que vai receber esse segmento primeiro, né? Vai entender, opa, esse cliente aqui quer estabelecer conexão comigo. O que eu faço agora? Bom, tem uma negociação, ok? Depois eu vou comentar sobre essa negociação. Bom, tem a flag FN, tá? Que é de finalize, significa então que é uma sinalização de pedido de encerramento de conexão, tá? Seja de uma parte, seja de outra, seja do servidor ou seja do cliente. Tá? Digamos, um cliente pedindo para finalizar a conexão ou o servidor pedindo para finalizar o fim da conexão. Tá? Ele coloca lá, então quem está enviando esse segmento coloca a flag FN em 1 e aí quem receber vai dizer, opa, é um pedido de finalizar a conexão, né? Ou desconexão. Desestabelecer, né, a conexão. Ok? Bom, depois tem um campo chamado window size, tá? Que tem 16 bits. Tá? Ele é utilizado para informar então o tamanho da janela, ou seja, especifica o número de bytes de segmentos que podem ser trocados entre os envolvidos. Geralmente isso é uma negociação para que não haja perda de processamento, o que está diretamente relacionado ao estouro de buffer, né, ou buffer overflow, né, que a gente chama, né, de recepção. Tá? Como os dispositivos ali, tanto cliente e servidor, eles podem ter capacidades de memória, capacidade de processamento diferentes, tá? Às vezes é importante se ter uma negociação ali, dizendo, opa, o meu buffer de recepção tem tantos bytes. Então, o que quer dizer isso? Tá? Um dos elementos informando isso. Quer dizer, opa, não me manda mais do que esses bytes, senão eu provavelmente vou perder dados porque eu não tenho como colocar no buffer. Tá? E já que o TCP faz esse gerenciamento, então, né, do fluxo de dados, é óbvio que os dispositivos informam esse tamanho do buffer. Tá? E, obviamente, então, ele é utilizado para controle de fluxo. Depois tem um campo chamado checksum, tá? De 16 bits. Ele é usado para detecção de erro para todo o segmento. Tá? Então, uma operação lá de CRC é realizada com os bytes do segmento, tá? Desde o cabeçalho até o payload, tá? Obviamente retirando o checksum, né? O checksum fica fora desses bytes. Tá? É feita a operação então de CRC e armazenado então o valor de 16 bits relativo a esse CRC para checagem de erro neste campo. Assim, quem recebe tem como calcular o CRC e verificar que se o valor que ele recebeu é o que ele calculou. Se for exatamente igual, quer dizer que o segmento está íntegro. Tá? Se for diferente, obviamente, daí o segmento contém um erro e está corrompido, que a gente chama. Tá? E segmentos corrompidos são descartados, ou seja, o receptor olha para aquilo e diz, opa, esse segmento aqui tem erro, ignora o que foi recebido. Tá? Vou esperar um outro segmento, com provavelmente o mesmo identificador, sem erro. Ok? Bom, depois tem um campo aqui chamado de Urgent Pointer, tá? Que ele é utilizado quando a flag urge tá setada. Então, se a flag urge está setada, tá? Ele vai apontar então para o endereço, tá? No campo de dados que contém, tá? Os bytes, né? Dados, né? Que tem essa urgência na transmissão. Tá? Isso é pouco utilizado nos protocolos modernos, mas foi previsto aí no cabeçalho TCP, no TCP header, então, né? Que é o cabeçalho. Aí depois tem por último, então, antes dos dados em si do segmento, tem um campo de opções. Lembrando, né, que esse campo de opções só existe se o valor lá do
no campo data offset for maior que 5. Tá? Senão, esse campo aqui não existe. Ok? Vocês podem ver aqui pelo bits, né? Se eu colocar 5 aqui, 5 vezes 32, que eu havia comentado aqui que a unidade é 32 aqui, né? 5 vezes 32 é 160. Tá? 160 seria aqui, dizendo que, opa, aqui acabou o cabeçalho em 160. Se acabou o cabeçalho, quer dizer que não tem options. Tá? Se ele colocar 6 aqui, quer dizer que, opa, o cabeçalho tem mais 32 bits. Então, o campo de options aqui tem 32 bits, seriam terminando nessa parte aqui. Ok? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Esse campo de opções, tá? No TCP, tá? Ele não tem uma estrutura. Quer dizer, vai ser gerenciado aí pela aplicação que estiver utilizando o serviço de TCP. Ok? Bom, seja como for, tá? E para que for utilizado o segmento TCP, ele vai ser sempre encapsulado dentro de um pacote IP. Tá? Esse segmento, então, vai conter um pedaço ou todos os dados da aplicação, vai depender aí do tamanho, né? Tá? Se os dados forem menores do que 1460, como eu havia comentado antes, né? Dá para colocar num segmento. Tá? Se for maior, aí, bom, vai ter que ficar em mais de um segmento. Tá? Mas vamos imaginar que for só 1460. Então, esses dados da aplicação vão ser colocados dentro do campo de dados do segmento TCP. Tá? Que o segmento TCP tem, como eu já havia comentado antes, né, um cabeçalho. Tá? Aqui eu coloquei genérico TCP ou UDP porque os dois têm cabeçalho e os dois fazem essa segmentação. Tá? Bom, esse segmento, por sua vez, vai ser colocado dentro do campo de dados do pacote IP. Tá? E o pacote IP, por sua vez, vai ser colocado dentro do campo de dados do quadro mais utilizado aqui é o Ethernet. Tá? Poderia ser outro tipo de quadro, né? Mas o mais utilizado aqui é Ethernet. Então, por isso que eu ilustrei aqui como quadro Ethernet. Tá? E, por sua vez, isso aqui que é enviado, então, pela interface de rede. Tá? É óbvio que quando o dispositivo recebe isso lá, recebe esse quadro, ele tem plenas capacidades de identificar o que tem no campo de dados do quadro Ethernet. Ele vai retirar o protocolo IP, vai retirar o pacote IP. Quem recebeu também tem pleno conhecimento do funcionamento do pacote IP e vai saber desencapsular o que tem no campo de dados, então ele vai conseguir retirar lá o segmento, e a aplicação em si, tá, sabe desencapsular também o segmento, tá? Ou seja, a entidade de transporte lá entrega para a aplicação só os dados, ok? Então creio que deve ter ficado claro para vocês essa ideia do encapsulamento dos segmentos, tanto TCP quanto DP, ok? Bom, tanto o cliente quanto o servidor, então, né, como eu tinha falado para vocês, né, peer-to-peer, um dispositivo ligado ao outro, um obrigatoriamente é um cliente e outro obrigatoriamente é um servidor, tá? Como é que a gente especifica qual dos dois é né? Qual dos dois é servidor e qual dos dois é cliente, né? Tipicamente, tá? A aplicação que vai ser servidora, tá? É aquela que fica esperando, então, um contato do cliente. E a aplicação que vai ser cliente, tá? É aquela que entra em contato, então, para o servidor para solicitar algo. Tá? Então, é assim que se escolhe, então, se é cliente ou servidor. Vocês têm que pensar aí na aplicação para ver quem vai solicitar o primeiro contato e quem vai ficar esperando para decidir tá? Quem é servidor e quem é cliente. Tá? Seja como for, tá? As entidades de transporte, então, do TCP, tá? Utilizam uma máquina de estados. Tá? A máquina de estados contém, então, 1, 2, 3, 4 estados. Tá? É o estado closed, ou estado idle, tá? É o de ocioso. Então, aquele esperando, né,
tá? Por uma modificação no estado. Tá? Tipicamente, o servidor, tá? Ele, uma vez iniciado, ele vai do estado closed ou idle, tá? Para o estado listen. Tá? Então, o servidor vai por execução própria do closed para o listen. Tá? Já o cliente, tá? Ele vai do estado close para o estado conexão estabelecida, tá? Através de uma negociação, então, com o servidor. Tá? Essa negociação é através do envio de segmentos, tá? O que a gente chama de estabelecimento de conexão em 3 vias. Tá? Na prática, tá, o que acontece? Bom, o servidor vai estar no estado listen e o cliente vai estar no estado que a gente chama aqui de um estado intermediário, que é pedido de conexão. Tá? O que ele faz no pedido de conexão? Ele envia, tá, um segmento de dados, sem dados, tá, para o servidor, pedindo conexão. Tá? Na prática, o que ele envia ali é um segmento contendo, então, aquela flag SYN setada. Tá? O servidor recebe essa informação, tá? E se ele aceitar o pedido de conexão, que ele pode aceitar ou não, tá? Se ele aceitar, ele manda, tá, um segmento de dados também para o cliente, sem dados, tá? Com o seguinte conjunto que é chamado de, então, a flag SYN setada e a flag EC setada, com o mesmo número que o cliente enviou. Tá? Ou seja, ele está confirmando, tá, o pedido de estabelecimento de conexão do cliente. Tá? Então, ele confirmou que recebeu e que aceitou. Tá? Mas o servidor ainda não sabe, tá, se o cliente recebeu mesmo a informação, tá, que ele acabou de enviar. Então, o estabelecimento de conexão só termina depois que o cliente confirma que recebeu a confirmação do servidor. Por isso que é chamado de estabelecimento de conexão em 3 vias. Tá? Então, porque são 3 mensagens. E aí, por último, né? Tá? Então, o cliente manda o que a gente chama de SYN mais ACK. Tá? E aí, bom, no momento que o cliente manda isso, tá? Tanto o servidor quanto o cliente vão para o estado que a gente chama de conexão estabelecida. Tá? Com a conexão estabelecida, tá, tanto o servidor quanto o cliente podem enviar segmentos de dados, de acordo com o que está programado na aplicação. Tá? Quem envia primeiro, professor? Vai de acordo com o que está programado na aplicação. Tá? Então, se a aplicação que está configurada como servidor, no momento que estabeleceu a conexão, está programado lá para enviar já segmentos para o cliente, assim ela vai fazer. Tá? Se a aplicação que está configurada como cliente, no momento que foi estabelecida a conexão, tá, espera o recebimento de dados do servidor, é assim que ela vai fazer. Se ela não for para esperar, se ela já for enviar, ela vai enviar. Tá? Então, tudo depende aí como que está programada essas aplicações, utilizando, tá, o estabelecimento de conexão do protocolo TCP. Ok? Bom, ambos, então, servidor e cliente, ficam no estado conexão estabelecida, que aqui está escrito established, né, em inglês, tá? Até que algum deles decida encerrar a conexão. Tá? E aí, o encerramento da conexão pode ser ativo, que a gente chama, ou passivo. Tá? Isso aqui tem de acordo, então, com quem inicia, então, o pedido de desconexão. Tá? Geralmente, então, se for o cliente que pede a desconexão, a gente chama de finalização do estabelecimento de conexão ativa. Se for o servidor, aí é passivo. Tá? Bom, tem uma negociação de segmentos aqui, então geralmente alguém envia lá a flag FIN
e tem um passo intermediário aqui com confirmação, até que ambos vão para o estado de conexão encerrada, né? Closed, ok? Então esse aqui é o diagrama de estados, então, do protocolo TCP. Tá? Um pouquinho complexo, né? Tá? Mas que vocês podem fazer isso em demonstrações práticas de uma forma bem fácil, tá? Então, agora na sequência, tá, eu vou fazer algumas demonstrações de funcionamento do protocolo TCP, tá? Vou mostrar como que a gente visualiza conexões, tá, no sistema operacional. Tá? Tem o comando netstat-a ou o software do System Internals, né? Então, que é um software associado ao Windows, tá? Que é o TCP View. Também vou mostrar um outro software que ele varre, tá? um servidor para descobrir quais portas estão abertas, tá? Para a comunicação. Tá? Esse software é o Angry IP Scanner. Tá? Então, escaneador de IPs furioso, né? O Angry, né? Tá? Por isso que está colocado ali. Tá? Vou fazer a demonstração aqui rapidinho desses softwares para vocês. Então, pessoal, se vocês abrirem o menu aqui de execução, tá, do Windows e colocarem lá o comando cmd, tá, ele vai abrir então o terminal ou prompt do Windows, né, que é esse aqui, cmd. Tá, vocês podem ver aqui, né? Tá, Microsoft Windows, tá, diz qual é a versão do software que eu tenho instalado aqui, o sistema operacional que eu tenho instalado aqui. Ok? E aí, o comando que eu tenho para mostrar para vocês é o netstat, né? Tá? Network status, né? Netstat. Se vocês colocarem só netstat aqui, ele vai listar, tá, todas as conexões. Vamos ver se eu consigo diminuir aqui. Isso, consegui diminuir, que é bom. Tá? Todas as conexões TCP, tá, que ele tem ativas aqui. Tá? O meu sistema operacional, o Windows, tá, assim como muitos outros sistemas operacionais, tá, ele utiliza extensivamente, né, tá, protocolos de transporte, tá, para a comunicação entre aplicações, tá? Mesmo se não estiver conectado na internet. Tá? Aqui então ele demorou um pouquinho e deu uma listagem, ó, vocês podem ver aqui. Utilizando o endereçamento local, então, tá? Que esse aqui é o IP de endereçamento local, né? 127.0.0.1. Se eu nem estou conectado na internet, essa interface aqui é chamada de local loopback, tá? Seria o retorno local, tá? Então, mesmo se eu não estiver conectado na internet, tá? Mesmo se eu não tiver uma placa de rede, tá, ele vai ter esse endereço aqui, local loopback. Tá? E aqui ele diz então, bom, o protocolo que está sendo utilizado é o TCP, tá? Tem aqui uma conexão, tá, estabelecida entre a porta 1199 com a porta 1200. E o segundo que aparece aqui, então, é exatamente o inverso, tá? Da porta 1200 com a 1199. Tá? Vocês podem ver aqui. Tem da 1201 com a 1202, da 1202 com a 1201 e assim por diante. Vários, ó. Tá? Professor, o que são isso? Tá? Provavelmente são aplicações do meu próprio Windows aqui, né? Que estão conversando através da interface de rede local. Pode isso, professor? Pode. Tá? É um canal de comunicação bastante utilizado por aplicações. Mesmo se não tivesse na internet, tá? Utilizaria o protocolo TCP. Isso que é legal, né? Tá? Então, é um protocolo bastante útil até para essas aplicações locais. Tá? Se a gente for para aplicações que não são locais, muda aqui o endereço, né? Então, em vez de 127.0.0.1,
vai para o endereço, então, IP das máquinas. Tá? Você pode ver aqui, 192.168.161, que é o endereço IP do meu computador. Tá? A porta 1060 está conectado com esse computador aqui, tá? Que aqui ele não ilustrou qual é o endereço IP, tá? Porque ele usou um nome aqui, utilizando o serviço HTTPS. Ah, professor, por que aqui não mostrou a porta? Quando a porta é bastante conhecida, tá? Como é o caso do HTTPS, basta vocês olharem lá na lista de portas bastante conhecidas para ver qual é que é a porta HTTPS. Se não me engano é 91, acho, se não me engano. Tá? Aqui é o HTTP seguro, né? Tá? Aqui tem uma conexão estabelecida, então, entre meu computador e essa máquina aqui, tá? Com a porta HTTPS. Tá? Então, anda a porta 1060 com a porta HTTPS desse computador. Tá? Outras coisas aqui vocês podem ver, então. Tá? Eu tenho aqui, ó, navegando no sistema educacional, então na plataforma de educação da universidade, da UFSM, né? Aqui é o EAD 06. Vocês podem ver meu computador aqui, com a porta 18123, com o computador da UFSM, EAD 006, porta HTTPS, conexão estabelecida. Quer dizer, provavelmente eu tenho uma janela do meu navegador aqui, conectado ao ambiente Moodle da UFSM. Aí é exatamente isso que eu tenho. Por isso que ele mostra aqui. Ele vai mostrar todas as conexões ativas e como que essas conexões estão. Aqui está mostrando só as... Ah não, tem um aqui, ó. Closed. Tá? Vocês estão vendo aqui, tá closed, né? Se eu tivesse uma aplicação aqui que ela estivesse pedindo conexão, tá? Mas não tivesse recebido ainda a confirmação, tá? Ela estaria aqui connection pending, tá? Pedindo conexão, tá? Ou conexão pendente, né? Não é o caso aqui porque ou estão conexões estabelecidas ou estão com closed wait, tá? Que é um dos estados lá da máquina de estado, então, do protocolo TCP, ok? Bom, tem como vocês deixarem esse comando do netstat um pouquinho mais interessante, tá? Escrevendo assim, netstat -a, tá? Que é para listar todos os protocolos, tá? E aí colocar assim, find, tá? /i, tá? Os processos que estão no estado listening, tá? E aí se a gente fizer isso, tá? Ele vai mostrar todas as portas, tá? Desculpa, aqui eu voltei demais, né? Aqui, tá? Depois do comando. Vai mostrar todas as conexões, tá? Que estão no estado ouvindo, ou seja, portas, tipicamente do meu computador, que estão ouvindo pedidos de conexão. Todas essas portas aqui, vocês podem ver, ó. Tá? Todas elas estão ouvindo pedido de conexões de clientes. Interessante, né? Tá? É bem isso, então, que dá pra gente ver. Tá? Se vocês mudarem o comando aqui, né? Tá? Vou colocar netstat established, né? Aí ele vai colocar só as conexões estabelecidas e assim por diante, né? Só para vocês terem uma ideia, então, do que esse comando netstat pode fazer. Tá? O próximo software que eu tenho para mostrar aqui é o TCP View, tá? Que é esse aqui, esse software. Tá? Ele é um software livre, então, da Sys Internals. Tá? Geralmente é uma desenvolvedora de softwares para o Windows, né, para mostrar partes internas do sistema operacional. Tá? Na prática ele faz a mesma coisa do netstat, tá? Só que com uma interface gráfica, tá? Mais bonitinha, né? Não uma interface de terminal. Tá? As informações são as mesmas, só que aqui ele lista, tá?
os processos, tá, do sistema operacional. Vocês podem ver aqui, então, tem o Firefox rodando, né? Tem muitos outros softwares rodando aqui, né? TeamViewer, vocês podem ver aqui, né? Norton, que é o meu antivírus, coisas mais abas do Firefox, um navegador de e-mails e assim por diante, né? Inclusive até o software que eu estou utilizando aqui para gravar, né, a videoaula está sendo listado aqui e ele tem então uma conexão que está no estado fechado. Vocês veem aqui que ele atualiza a cada 1 segundo, tá? E ele mostra inclusive, né, a quantidade de bytes, né, trocadas entre os envolvidos. Então aqui essa aba do Firefox aqui, que tem o número do processo 6448, tá? É uma conexão do meu computador, porta 1200, com o meu computador também, porta 1199, tá? E aí aqui foram trocados, ó, 4.102 bytes, tá? Entre o cliente e o servidor, aqui nomeados dessa forma, ok? Aqui vamos pegar aquele EAD só para mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar. Cadê o EAD? Não sei se eu vou conseguir achar aqui, pessoal. Aqui, EAD que eu havia comentado, ó, ele não está mostrando nenhum fluxo de bytes no momento. Se eu for lá na aba, aí é isso que eu vou fazer agora, eu vou na aba lá do meu navegador que está aberto, só um pouquinho que eu estou me atrapalhando aqui, tá? E vou fazer um refresh, tá? Acabou de fazer o refresh, provavelmente vai aparecer bytes ali. Ó, andou tudo aqui. EAD. Mostrou mais de um. Deu uma pulada aqui. Mas o ideal é que eu achei que ele ia mostrar bytes aqui, tá, pessoal? Provavelmente ele não mostrou, tá? Eu achei que ele ia mostrar bytes aqui, mas, bom, não mostrou. Tá? Pena, tá? Mas se vocês pegarem uma aplicação mais simples, né, que não seja o HTTPS, tá, que seja uma aplicação bem simplória, que utilize, né, bytes, fluxo de bytes bem simples, tá? Provavelmente vocês conseguem ver ali os bytes sendo trocados, ok? Bom, outro software que eu tenho para mostrar, tá, é o Angry IP Scanner, então, né? Tá? Esse aqui, né? Ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Esse aqui é um software. É um software livre também, né? Tá? Que permite verificar quais portas estão abertas, né, de um determinado servidor. Aqui eu vou utilizar o servidor da UFSM. Tá? Então, coloquei aqui faixa de IPs, só um IP, tá? Eu poderia colocar vários, na verdade. Tá? Para eles verificar, então, quais portas estão abertas do servidor, então, da UFSM. Tá? Aqui, na verdade, tem que configurar quais as portas que tu quer que ele verifique. Eu coloquei aqui porta 22, porta 80, porta 3306 e porta 5555. 5, né? São 5 5. Tá? Se a gente faz essa varredura aqui, ele demora um pouco e depois vai mostrar lá. Escaneamento finalizado, demorou 1 segundo e 15, tá? A faixa de IP que ele fez é só um IP relativo àquele endereço. Então, um host escaneado, esse host estava ativo e estava com uma porta aberta. Qual a porta? A porta 80. Se vocês lembrarem lá da porta 80, é a porta do HTTP. Quer dizer, então, o servidor www.fsm.br, que é uma máquina, é um host de rede, que está na rede, tá? Ele está com um servidor HTTP lá rodando, obviamente, né? Por isso que a gente consegue colocar lá www.fsm.br e ele retorna dados, tá? Aí dá para a gente ver. Se eu colocar aqui o meu endereço IP, vou colocar aqui 127, esperar que dê certo, isso aqui eu não testei antes, tá, pessoal? 0, que seria o localhost, tá? Para ele verificar quais as portas estão abertas, ó, ele vai dizer
Nenhuma das portas lá que eu testei está aberta. Tá? Nem a 22, nem a 80, nem a 3306, que é do MySQL, nem a 55555, tá? Que é uma porta que eu utilizo para conexões sockets de teste. Tá? Eu procuro utilizar uma porta, eu escolhi esse número que eu acho mais fácil. Nenhuma está em funcionamento. Tá? Agora, se eu rodar um servidor web aqui no meu computador, e agora eu vou fazer isso, tá? Vou rodar um servidor web, tá? Que é o EasyPHP, tá? E ele tem também a questão do MySQL. Tá? Se eu rodar e fizer o mesmo teste de novo, opa, agora ele está dizendo, tá? Lembrem, ó, vou mostrar aqui o EasyPHP para vocês, ó. O EasyPHP está com a Apache rodando na porta 80 e o MySQL na porta 3306. E ele diz, opa, vou fechar aqui. Tá? No momento que eu escaneei aqui, as duas portas estão abertas. Professor, o que eu posso fazer com uma porta aberta? Eu posso pedir conexão. Professor, com porta aberta, quer dizer que um hacker pode invadir meu computador? Em teoria, né? Teoria sim, tá? O ideal é que se a gente não está utilizando a porta, que a porta esteja fechada. Né? Mas como são portas locais aqui, né? Que só poderia acessar na minha rede local, aí eu posso ter essas portas abertas sem problemas. Tá? E são serviços que também não oferecem riscos, né? Então, se alguém acessar a porta 80 aqui é para pegar arquivos HTML, né? Então, risco zero, tá? Pode pegar os arquivos HTML, não tem problema nenhum. Tá? Acessar banco de dados, meu banco de dados aqui é de teste, então pode acessar também, se for o caso. Obviamente, né, tá, que para esses serviços de banco de dados tem senha e usuário e senha, né? Então teria que ter um usuário e senha ou teria que invadir quebrando o usuário e senha para ter acesso aos dados. Isso só hipoteticamente só mostrando para vocês, né, que existem essas possibilidades, então, tá? E que muitas vezes são exploradas por hackers, né, para ter acesso. Tá? A porta 80 não tem possibilidade nenhuma de invadir um computador pela porta 80, mas é uma porta que está aberta, tá? Só para vocês terem uma ideia, ok? E essa porta, quando a gente diz que está aberta, é que tem uma aplicação que está ouvindo naquela porta. Tá? Quer dizer que se alguém quiser se conectar, basta colocar aquele endereço IP e aquele endereço de porta e tentar fazer uma conexão. Ok? O estabelecimento de conexão pode ser feito, a troca de dados, bom, daí vai depender das aplicações. Ok? Bom, isso para demonstração, então, bem simples, né, do funcionamento do TCP. Ok? Agora, na sequência, tá, vamos ver sobre o protocolo UDP, que é semelhante ao TCP, tá? Só que ele não tem a parte de confiabilidade. O UDP é uma sigla para User Datagram Protocol, então protocolo de datagramas de usuário. Como mencionado anteriormente, esse protocolo não possui estabelecimento de conexão, que tem no TCP, não tem confirmação dos segmentos, nem ordenação. Tá? Portanto, fica fácil de imaginar que todas as flags, o campo de confirmação, de acknowledge, número de sequência e outros, obviamente, não estão disponíveis no cabeçalho do segmento UDP. Por quê? Porque ele não faz isso. Então vamos ver o cabeçalho do UDP, que é muito mais simples que o cabeçalho do TCP. Só tem 4 campos. Então, os campos são Source Port e Destination Port, continua tendo portas. Para esses serviços de transporte é obrigatório ter portas virtuais. Da mesma forma que no TCP, então, são 16 bits para a porta de origem, 16 bits para a porta de destino. Também está no início do cabeçalho do segmento. Depois tem um campo chamado length, de tamanho, então, do segmento. É o tamanho da soma do cabeçalho com campo de dados em bytes. O valor mínimo que pode ser colocado aqui é 20 bytes,
porque o cabeçalho aqui no mínimo vai ter 20 bytes, tá? E obviamente ele tem que transportar alguma coisa, já que esse segmento UDP é para transporte de dados, né? A gente não tem estabelecimento de conexão, não tem nada, então quando é enviado um segmento UDP é porque ele contém dados, é obrigatório ter dados, tá? O mínimo aqui é 20 bytes e o máximo é 65.535 bytes, mas na prática é o que pode ser encapsulado no protocolo abaixo. Vimos, né, que tem limitações no quadro, 1.500 bytes, e por consequência tem limitações no pacote IP, e por consequência vai ter limitações no segmento UDP, ok? Na prática lá ele vai ficar no máximo em 1.460 bytes, né? Que é o mesmo do TCP, ok? Bom, tem um campo de checagem de erro, checksum, também 16 bits, mesma ideia do TCP. Ele é usado para detecção de erro para todo o segmento, tá? Fazendo então uma operação entre os bytes do cabeçalho, fora o checksum, junto com o campo de dados, né, que é o payload. Tá? O payload vem depois aqui, né? Tá? Então, obviamente, né, não está ilustrado aqui porque a gente está vendo só o cabeçalho do UDP. Ok? Bom, assim a gente viu então como é que funciona o UDP. Tá? O UDP a gente tem como mostrar algumas coisas no sistema operacional também, né? Creio que eu mostrei aqui no netstat. Ah, não, aqui ele não mostra o netstat. Se não me engano, tem como colocar. Agora não sei se ele vai achar. Tá, mas tem como tu verificar. Ele mostra aqui, tá? Conexões UDP também, tá? Agora eu não tô lembrando qual é que é o parâmetro que tem que colocar. Vamos ver se tem o help aqui. -p pro. Ó, então, -p UDP, né? Vamos ver se assim funciona. Ó, ele não tem nenhuma conexão ativa com o UDP, por isso que ele não está listando. Ok? Mas se tivesse, ia mostrar aí. A conexão ativa não é uma conexão estabelecida, mas é uma conexão que está trocando dados, tá? E daí ele iria mostrar. Certo? Então esse aqui seria o comando para o UDP, né? Os outros ali não faz muito sentido. Tá? E aqui agora, então, para finalizar, né? Tá? Esse modelo TCP/IP, vamos fazer uma visão geral do conjunto do TCP/IP, que em inglês geralmente é chamado de TCP/IP Suite, né? Se escreve S-U-I-T-E, né? Suite, né? O conjunto, né? Então, o modelo TCP/IP, como eu havia comentado antes, né? Tá? Ele tem essas 4 camadas aqui, então, aplicação, transporte, rede e acesso à rede. É diferente do modelo SOAS, que tem 7 camadas. Tá? E os protocolos, tá, mais comuns que se associam com TCP/IP são esses aqui, então. Na camada de aplicação, tá, é o HTTP, HTTPS também, né, pessoal? FTP, SMTP e POP, o DNS, o RIP e o NFS. Esses aqui são os mais comuns de se utilizar, tá? Tem outros, obviamente, né, mas esses aqui são os mais comuns. Nos protocolos de transporte, então TCP e UDP, tá? Os protocolos de rede, o IP versão 4 e IP versão 6, e aqui tem umas mini inserções, tá? De serviços extras associados ao IP, tá? Que é o ICMP aqui para o ping, tá? E o IGMP, que tem um serviço semelhante ao do ping, tá? O ARP para descobrir endereços físicos, né? De vizinhos. E aí tem esses outros aqui, SMP versão 6, que é uma versão utilizando o IP na versão 6 para o ping, e o NBP e o MLP. Tá? O NDP, Neighbor Discovery Protocol, tá? Então protocolo de descobrimento do vizinho, né? É semelhante ao ARP. E o MLD, o Multicast Listener Discover. Tá? Então é para descobrir então vizinhos, né,
em forma de multicast. Já na camada de acesso à rede, a gente tem aqui os padrões bastante utilizados com TCP/IP, são o Ethernet e o Wi-Fi. Ok? Creio que tenha ficado mais claro para vocês essa ideia do modelo TCP/IP com essas aplicações, né? Mostrando aplicados protocolos que existem vinculados a essa tecnologia, né, do modelo TCP/IP. Ok? Bom, aqui eu quero explicar um pouquinho para vocês então sobre a importância dos serviços de transporte. Tá? Para facilitar o entendimento, tá? Eu vou exemplificar o uso de serviços de transporte numa rede genérica. Tá? Primeiro partindo da conexão física, depois lógica e por último a conexão de transporte. Tá? Atentem para as diferenças entre endereçamento físico, que seria o MAC address, tá? Da interface Ethernet ou da interface Wi-Fi, o endereçamento lógico, que é do protocolo IP, e do endereçamento de transporte, que é a porta virtual, seja TCP, seja UDP. Tá? Aqui temos um exemplo bem simples, então, um computador, tá? Conectado a um roteador por Wi-Fi, tá? Acessando a internet, ok? E está acessando a internet e vai acessar então 2 servidores aqui, né, que eu coloquei que estão disponíveis na internet. Tá? Então, o computador aqui, o que ele tem? Tá? O computador, obrigatoriamente, por ele estar na rede física, conectado ao roteador Wi-Fi, ele tem um MAC address. Está aqui colocado, então. Tá? O MAC address A1, B1, C1, D1, E1, F1. Eu coloquei assim para ficar fácil, né, pessoal? E ele vai ter também um endereço privado na rede local interna. Tá? 192.168.1x. Tá? O roteador, por sua vez, tá? Ele também tem um endereço local, 192.168.1y. Por que eu coloquei 1x e y aqui? Porque isso aqui pode ser qualquer valor, tá, pessoal? Tá? Ele tem um MAC address, que para facilitar aqui eu coloquei A2, B2, C2, D2, E2 e F2. E ele tem uma interface externa para acesso à internet. Tá? Às vezes acesso aqui não é direto, né, pessoal? Eu já ilustrei isso para vocês em outras aulas, em outras videoaulas, que pode ter diversos saltos aqui, né, para essa conexão desse roteador com esses servidores. Tá? Então, eu coloquei aqui a internet numa forma de nuvem porque a gente nunca sabe qual é a constituição. Tá? São vários nodos intermediários ali, tá, que fazem essa conexão. Fato é que, tá, o roteador aqui ele tem um acesso externo à rede WAN. Tá? Então, por consequência, ele tem um IP externo. E aqui eu coloquei para facilitar também 111.222.33.44. E um MAC address, tá, externo também, para ser acessado pela provedora da internet, A3, B3, C3, D3, E3, F3. Tá? Tanto esse servidor web aqui, que está aqui à esquerda, né, quanto o outro servidor web também tem endereços IP, tá, acessíveis pela internet. Tá? Então, esse aqui não são IPs privados, são IPs públicos. Tá? E tem endereços MAC. Tá? Para facilitar, que eu coloquei bem fácil, né? Esse aqui, o IP, por exemplo, 222.111.0.44. E esse aqui, 33.55.66.77. Tá? Então, normalmente, então, se o meu computador aqui quiser acessar esses servidores, tá? Digamos que para ver um vídeo, tá? Esse servidor aqui seria do YouTube e esse aqui seria um servidor de páginas web, né? Da UFSM, tá? Utilizando obviamente o Apache Web Server. Tá? A gente vai ter aplicações então nesses 2 servidores, que são aplicações que vão estar escutando, né, pedidos de conexão. Tá? Então, aqui um servidor web escutando na porta 80 e aqui um servidor de vídeos
eu coloquei aqui ficticiamente, tá? Escutando na porta 2222, tá? Não necessariamente tem que ser nessa porta, podia ser qualquer porta, né? Eu tive que escolher um número e escolhi esse aí, tá? E aqui no meu computador, eu vou ter aplicações, então, tá? E o meu computador aqui, coloquei a maçãzinha ali da Apple, né? Tá? É um sistema operacional multitarefa que gerencia múltiplos softwares, múltiplas aplicações, tá? E aí eu posso ter uma aba do meu navegador acessando, querendo acessar o YouTube, tá? Então a aplicação vai acessar o YouTube, por consequência vai criar uma conexão aqui, tá? Do meu computador com o servidor do YouTube, tá? Então essa aplicação aqui vai ter uma porta de origem, tá? Eu defini aqui a porta de origem como 1111, tá? E vai ter uma porta de destino. Para chegar a esse servidor aqui, obviamente que tem que ser a porta em que o servidor está escutando, tá? Vai ter uma outra aba aqui, tá? Para navegação na internet, acessando a página do UFSM. Também vai ter uma porta de origem, tá? 1112, e uma porta de destino, que é a porta 80. Tá? Aqui eu coloquei só os serviços de transporte, tá? Então por isso que vocês veem só as portas. É óbvio que associado às portas, né, tem os endereços lógicos também, né? Ok? Mas lembrando que isso aqui são os segmentos, né, do cliente. Tá? Então, obviamente, né, que para o pedido de conexão, tá, são criados segmentos. Tá? O cliente 1, então, vai enviar um segmento, tá, para o servidor do YouTube, tá? E a aplicação 2 vai mandar um segmento para o servidor web da UFSM, ok? Obviamente, né, que uma vez recebido esses servidores, recebendo esses segmentos de, por exemplo, pedidos de conexão, tá? Ou pedido de envio de dados, tá? Os servidores têm as informações, né? Quem são os clientes, que portas que eles utilizaram para comunicação, porque isso está no cabeçalho do segmento. O que eles fazem? Eles têm a condição de mandar de volta para o computador. E o computador, né, sabe para qual aplicação é, porque ele tem registrado lá qual a porta que foi utilizada por aquela aplicação. Então, quando ele recebe um segmento lá do servidor X na porta tal, de origem, e a porta destino, tá, 1111, ele sabe que é para o aplicativo lá do YouTube. Tá? Mesma coisa, quando ele recebe lá da porta 1112, tá, ele sabe que é para uma aba lá na aplicação 2 do Firefox, porque o servidor respondeu com essa informação que foi originalmente solicitada então pela aplicação 2, que era o Firefox. Ok? Tomara que essa animação tenha deixado vocês mais atentos, né, a esses detalhes do fluxo de segmentos do servidor, tá, e do cliente. Ok? Tem uma outra animação aqui, né? Tá? Digamos que agora a gente tenha 2 computadores em uma rede local, ambos ligados a um único roteador, e esse roteador provendo então acesso à internet, e aqui esses 2 computadores acessando o servidor das páginas UFSM, um servidor de jogos que tem Linux lá, um servidor de páginas que tem o Windows e o servidor do YouTube, tá? E aí diversas aplicações, né? Então no computador 1 aqui eu vou ter site da UFSM com portal do aluno e uma interface de jogos, tá? No computador 2 aqui acessando o YouTube e o Chrome, né? Tá? E aí, por consequência, né, esses dispositivos vão estar acessando, então, vão estar utilizando, né, serviços de transporte. Vocês podem ver ali, né, no computador 1, né, vão ter 3 aplicações e cada aplicação nessa vai utilizar uma porta de transporte. Então, portas que eu representei aqui como sem número, né, coloquei de forma genérica A, B e C. Já o segundo computador também tem 3 aplicações, tá? Então,
As três são aqui, né, tá, pessoal? Tá separado, né? Um é o site da UFSM e o outro é o portal do aluno. E o outro é um servidor de jogos. E aqui é o YouTube, o site 1 e o site da UFSM. Tá? Então, por isso que são três aplicações, né? Tá? Lembre, né, que eu mostrei lá no TCP View, né, que cada aba do Firefox aqui é visto pelo sistema operacional como uma aplicação diferente. Tá? Cada uma tem uma porta diferente, vocês podem ver aqui. Tá? Então, três portas XYZ. Tá? Então, o que acontece? Opa. Tá? Criam-se fluxos de dados, então, das portas A, B e C, tá? E das portas XYZ, tá? Do segundo computador. Tá? De acordo com, tá, os destinos, esses segmentos são entregues, então, né? Site da UFSM, portal do aluno, para um servidor da UFSM, servidor de jogos para um servidor de jogos. Tá? Aqui, YouTube, site 1 e site da UFSM. Aqui os fluxos, então, dos clientes. Tá? Por consequência, lá os servidores recebem esses fluxos de dados, que são muitos, né, pessoal? De clientes diversos, de aplicações diversas. Como que ele sabe responder? Tá? Porque a informação está no cabeçalho, então, tá, dos segmentos e no cabeçalho dos pacotes IP. Então, ele sabe responder, ele vai retornar direitinho fazendo o caminho inverso, trocando as portas de origem por destino, né? Obviamente para mandar no caminho inverso. Ok? Tomara que essas animações aqui e essa explicação tenha melhorado o entendimento de vocês sobre a importância dos serviços de transporte, já que a gente tem múltiplas aplicações e cada aplicação vai utilizar um ponto de acesso, tá? Que é a porta da entidade de transporte. Então, aí a gente pode se perguntar, como que os sistemas operacionais que gerenciam múltiplos processos e que podem usar a infraestrutura de rede, quando recebem um pacote IP com um segmento encapsulado, sabem a qual aplicação, que seria um processo ou software, direcionar? Sabem por causa, justamente, do vínculo desse aplicativo, desse processo, desse software, à porta da entidade de transporte. Só assim, tá, que se mantém esse vínculo direitinho. Senão, eu podia ter duas abas do Firefox, tá? O meu sistema operacional não saberia o que vai para uma e o que vai para outra. Se eu fizer a solicitação para sites diferentes, eu ia ter informações diferentes sendo enviadas para cada aba, tá? De acordo com o que o sistema operacional entendesse. Tá? Como não é assim que funciona, né? Se a gente faz uma solicitação para um site, a gente recebe dados daquele site, é óbvio que tem informação ali do fluxo de dados da forma correta. E esse fluxo de dados está relacionado ao serviço de transporte, gerenciado pela entidade de transporte, com vínculo em porta virtual. Certo, pessoal? Tá? Bom, eram essas as explicações que eu tinha, então, sobre o modelo TCP/IP, falando, então, sobre Ethernet, Wi-Fi, protocolo TCP, protocolo UDP e protocolo IP, ok? Assim, creio que vocês têm base, né, de entendimento para essas redes de dados comuns, né, utilizadas por sistemas computacionais e que a gente faz uso todo dia, né? Então, vocês navegam na internet, usam o celular, fazem qualquer coisa aí que acesse a internet, então vocês estão utilizando essas tecnologias todos os dias, tá? E aqui nessa aula, nessas videoaulas, eu procurei explicar da melhor forma possível. Certo, pessoal? Era isso por essa videoaula, tá? Um abraço a todos e até a próxima.